senhoras e senhores, boa noite. É com grande satisfação que o Centro de Educação, Filosofia e Teologia da Universidade Presbiteriana Mackenzie inicia a Semana Teológica, a importância da teologia. Nós gostaríamos de registrar e agradecer a presença do presidente do Conselho de Curadores do Instituto Presbiteriano Mackenzie e palestrante desta noite, reverendo Juarez Marcondes Filho, do excelentíssimo presidente do Instituto Presbiteriano Mackenzie, senhor José Inácio Ramos, do pró-reitor de Controle Acadêmico e secretário dos Conselhos Superiores, professor Dr. Cleverson Pereira de Almeida, do diretor do Centro de Educação, Filosofia e Teologia, professor Dr. Mário Sérgio Batista, do coordenador do curso de Teologia, professor Dr. Christian Briale Medeiros, saudando os demais coordenadores, do capelão universitário, reverendo Francisco Crete Neto, e de todos os docentes, discentes e demais participantes. Nós vamos iniciar este evento com uma reflexão, para a qual convidamos o capelão universitário, reverendo Francisco Crete Neto. Boa noite, queridos. Estamos esparçados demais, eu estou vendo aqui o auditório muito esparçado. Vamos sentar mais próximos aqui, queridos, porque daqui a pouquinho vocês terão a honra e o prazer de ouvir o reverendo Juarez falar. Isso, venham mais para frente aqui, os que estão lá no fundão, para a gente ficar mais próximo. Daqui a pouquinho vamos orar e assim estaremos mais juntos também, irmanados na mesma fé, no mesmo Cristo. Isso, venham um pouquinho para frente, para a gente poder ficar mais juntinho, mais próximo uns dos outros, quem está lá no fundão, a não ser que você vá ter que se retirar e sair. Ótimo. Nós temos a alegria e a honra de iniciarmos a Semana Teológica com uma devocional rápida, uma oração, mas é assim que a Universidade Presbiteriana Mackenzie faz em todos os seus eventos, por ser confessional, e da sua confessionalidade vem a sua identidade, uma universidade cristã, reformada, presbiteriana, e isto é muito bom. Isto é alguma coisa que engrandece não só a universidade, mas principalmente, que é o objetivo, o nome do nosso Deus. Semana Teológica. E eu estava pensando e orando o que deveria deixar como devocional aos irmãos. Fiquei pensando, nós iniciamos pela graça de Deus essa semana, hoje pela manhã, mais uma leitura da Palavra de Deus com Gênesis. Estamos indo para a nossa 9ª leitura da Palavra de Deus toda, de Gênesis a Apocalipse. Meu objetivo é ganhar da minha mãe, que leu 17 vezes. O reverendo Juarez conhece a minha mãe. Então, eu estava lendo e pensando aqui, como o nosso Deus é maravilhoso e é grande, e é supremo, e num certo sentido inatingível, porque nós não conseguimos, na pequenez do nosso entendimento, da nossa mente, nós não conseguimos alcançar o tamanho, a grandeza, a soberania de Deus, o nosso Deus, Criador de todas as coisas. Gênesis 1, capítulo 1, no princípio, criou Deus. Criou os céus, criou a terra. Deus é o Criador transcendente de todas as coisas. Um ser não criado, infinito, eterno, que do nada todas as coisas fez, nominou-as, criou os céus, criou a terra, as águas, o sol, a luz, os animais, o ser humano, criou todo o universo. E aí nós falamos da transcendência de Deus. Mas o próprio autor do livro de Gênesis, que reputamos seja Moisés, inspirado pelo Espírito Santo, na segunda narrativa, você que já está fazendo teologia, já aprendeu com o pastor Billy, a narrativa eloísta, a narrativa javista, na segunda narrativa, capítulo 2, a partir do versículo 4, nos mostra, nesse recontar a criação, um Deus imanente, um Deus que se relaciona com a sua criação, se relaciona com a criatura, um Deus que não deixa o homem longe, e diz assim: tomou, pois, o Senhor Deus o homem, e o colocou no jardim do Éden, para
cultivar e guardar este jardim. E diz o texto que Deus passeava no final do dia pelo jardim, e Deus se relacionava de uma certa forma com o homem, com a sua criação, com o seu bem maior, feito à sua imagem e semelhança. Que Deus maravilhoso! E na semana teológica você vai, com certeza, aprofundar a reflexão destas coisas, da transcendência, da imanência de Deus. Você vai aprender um pouco mais para fazer teologia, para pensar em Deus e nas coisas de Deus. É um tempo precioso, o tempo de estudo da palavra de Deus, da semana teológica. No entanto, queridos, e a nossa devocional sempre é pequena, ela tem no máximo 5 minutos, assim que é feita, assim que é a ordem. Eu, continuando a leitura, me deparo no capítulo 9, versículo 1, com um outro Deus também, que além de transcendente e imanente, se torna íntimo e pessoal. Um Deus que inicia os pactos, e a nossa teologia reformada é conhecida também como a teologia dos pactos. Um Deus que abençoa a criação. Capítulo 9, versículo 1 de Gênesis: e abençoou Deus a Noé e a seus filhos, e lhe disse: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Um Deus que é pessoal, que é relacional, que é íntimo daqueles que o conhecem em Cristo Jesus. E nesse pequeno exercício devocional, eu queria dizer a você nessa noite, meu querido e minha querida, que conhecer teologia, filosofia, sociologia, antropologia, história das religiões e assim por diante, fazer exegese e saber um pouco mais das línguas originais, do grego e do hebraico, e cuidar da hermenêutica, isso tudo é muito importante. Isso tudo tem a sua importância e o seu lugar. Permite que nós possamos estudar a Bíblia de uma forma mais escorreita, mais correta, para conhecermos melhor o caráter de Deus, para conhecermos melhor a vontade de Deus. Mas, se nós não conhecermos pessoalmente a Deus, através de Jesus Cristo, de nada este conhecimento teórico adiantará. Será uma teologia estéril, será um conhecimento acadêmico, cognitivo, cerebral, mas não terá realmente, para a glória de Deus, valor algum. Não se esqueça nunca de que é preciso estudar, ler e conhecer teologia, os livros e tudo o que da teologia pode nos alimentar também, o conhecimento acadêmico e até científico, para servirmos mais e melhor a Deus. Mas que a sua vida devocional com Deus, a sua vida diária com Cristo, a sua busca para viver o fruto do Espírito Santo e glorificar a Deus, mesmo diante das maiores dificuldades, as quais todos nós passamos, mesmo diante dos maiores problemas, das maiores horas de tormenta, que possamos nós viver. Nesta hora, todo conhecimento teológico pode até ficar em segundo plano, porque o que nós precisamos é de um relacionamento pessoal com Deus, através de Jesus Cristo. Vida devocional. Esse Deus que se relaciona conosco. No tempo do reverendo Juarez, se dizia, e Deus veio tabernacular conosco. Lembra disso, reverendo? Do Deus que mora conosco. Do Deus que anda conosco. Do Deus que quer que nós andemos com Ele, dia a dia. Aconteça o que acontecer, nunca se esqueça disso. Da transcendência e da imanência de Deus, fazemos teologia, mas do Deus que se relaciona conosco, fazemos vida devocional, relacionamento com Deus, espiritualidade viva, eficaz, real e sadia.
Deus abençoe a todos vocês, a nossa querida Universidade Presbiteriana Mackenzie, representada aqui por várias autoridades, inclusive pelo presidente do Instituto Presbiteriano Mackenzie, que está louvando a Deus aí, porque está na bica de ser vovô. Deus abençoe aos que vão participar, aos preletores, ao reverendo Juarez, que daqui a pouquinho vai ter a palavra. Deus abençoe a sua vida. E nunca se esqueça de se relacionar com Deus, de buscar a Deus, de ter vida espiritual com Deus. Amém? Eu vou pedir, já que estamos num curso de teologia, isso é possível? Nos outros eventos, não. Que os irmãos se coloquem em pé, para que nós possamos orar, terminando esse momento, pedindo agora as bênçãos do nosso Deus eterno, transcendente, imanente, mas Deus vivo, real e verdadeiro, Deus que se relaciona conosco, pedindo as suas bênçãos a todos nós, pela intermediação de Cristo Jesus. Pai querido, que alegria estarmos aqui com alunos de teologia, professores de teologia, autoridades, ó Deus, que têm sido usadas por Ti para a glória do Teu nome, que têm servido a Ti, ó Deus, através do ensino. Que alegria, ó Deus, podermos iniciar esta noite, que vai ser auspiciosa, essa semana, que vai ser tão boa, tão produtiva, tão edificante, lendo a Tua palavra e nos lembrando de que Tu é o Deus que se relaciona conosco. E quer que nós nos relacionemos contigo, Pai. Que bom podermos falar a Ti como filhos falam a um Pai amoroso, de braços estendidos e mãos abertas para nos resgatar, para nos perdoar, para nos transformar, para nos ajudar, para estar conosco, pois assim és Tu, ó Deus, Emanuel, Deus conosco. Por isso, ó Pai, nesta hora, nesta pequena devocional, que não nos esqueçamos nunca da importância de buscarmos diariamente a Ti, de estarmos quebrantados aos Teus pés, todos os dias, vivendo uma espiritualidade que não é só cheia de conhecimento da nossa ortodoxia, mas nos leva a uma prática, uma ortopraxia da vida cristã no nosso dia a dia, conhecendo o caráter de Cristo e nos tornando dia a dia mais parecidos com Cristo. Abençoa os alunos, o curso de teologia, a nossa amada Universidade Presbiteriana Mackenzie e esta semana teológica, ó Deus. Que tudo seja feito para a honra e glória do Teu nome. É o que nós Te pedimos, com o louvor do Teu nome, no nome santo e poderoso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe a todos, podem sentar. Nós gostaríamos de convidar o coordenador do curso de teologia, professor Dr. Christian Briale Medeiros, para realizar sua saudação. Saúdo a todos os presentes, lembrando inicialmente das autoridades da nossa instituição, que muito nos alegram e nos honram com a sua presença aqui. É uma grande satisfação também rever vários dos colegas aqui presentes, colegas professores, coordenadores, o nosso diretor, o reverendo doutor Mário Sérgio, também do nosso palestrante da noite, o reverendo Juarez Marcondes Filho. Agradecemos a presença de todos e gostaríamos de rapidamente ler alguns poucos extratos de 2 documentos. Será realmente muito breve, só para lembrarmos de algo muito importante. Nós estamos comemorando o 20º ano de ação do curso de teologia da Universidade Presbiteriana Mackenzie. E eu gostaria de ler apenas o preâmbulo inicial do documento enviado ao CEP, o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, solicitando a criação do curso de teologia, datado do dia 3 de agosto de 1999.
E assim diz o texto redigido pelo Dr. Marcel Mendes. Assunto: criação do curso de bacharelado em teologia vinculado à Faculdade de Teologia, Letras e Educação. O final deste século tem apontado, através das suas contradições, que a ciência e a tecnologia, apesar de extraordinário desenvolvimento que ostentam, não são capazes de responder às inquietações existenciais do homem. À luz desse fenômeno, o homem tem procurado encontrar, na reflexão, o significado da sua existência, mas confrontado com as próprias contingências, aprofunda a respectiva angústia. A busca da transcendência interpõe-se, então, como alternativa natural, considerando-se a dimensão espiritual do ser humano. O interesse pela teologia vem ressurgindo, portanto, depois de ter sobrevivido aos impactos do cientismo, da secularização e do existencialismo. E o documento continua nesse tom, até chegar, na sua ampla argumentação, propondo a criação do curso de teologia, que ora fazemos parte como professor, como aluno ou outras atividades de administração. Ao final, parecer e voto, assim diz: à vista do que se encontra exposto e considerando os aspectos de mérito, relevância e viabilidade que se reveste o presente projeto, propõe-se que o egrégio Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão acompanhe o voto do relator no sentido da aprovação desta proposta. E já contamos 20 anos da aprovação desta proposta. Eu gostaria de só relembrar um outro documento do Ministério da Educação, que mostra o relato ou o relatório de aprovação do curso. E, em dado momento, o relato assim diz: o curso de teologia proposto pela Universidade Mackenzie pretende se constituir em um espaço de reflexão e formação teológica de tradição reformada calvinista, vindo desta forma a suprir uma lacuna no ensino teológico brasileiro. O currículo proposto, assim como o seu corpo docente, são adequados para a finalidade proposta. Essa é a chancela do Ministério da Educação, outorgando assim a autorização para o reconhecimento do curso de teologia da Universidade Presbiteriana Mackenzie. 20 anos de atuação e o Senhor Deus tem nos abençoado. Somos gratos a Ele por tantas bênçãos no decorrer desse tempo. Tantos alunos que aqui passaram, tantos professores que contribuíram, tantos coordenadores, tantos pessoas das mais diversas formas e ações e atuações, reconhecidas explícita ou implicitamente. O fato é que, sem estes, a qual Deus usou como instrumento nas suas mãos, não seria possível aqui estarmos, especialmente ao corpo docente e discente atual, bem como a toda a instituição, a Universidade Presbiteriana Mackenzie e o Instituto Presbiteriano Mackenzie, que fornece as condições necessárias e suficientes para que estejamos atuando, e sabemos que assim o fazemos, desejando única e tão somente a glória do nosso Senhor. Que Deus continue a nos abençoar, a nos dirigir e sustentar para honrar o seu nome e para a sua glória sempre. Que Deus abençoe a todos e parabéns a todos pelo 20º ano de atuação do curso de Teologia da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Deus abençoe. Iniciaremos agora a palestra A Importância da Teologia na Igreja, convidando o diretor do Centro de Educação, Filosofia e Teologia, professor Dr. Mário Sérgio Batista, para realizar a apresentação do palestrante. Boa noite a todos. Quero, na pessoa do presbítero José Inácio Ramos, presidente do Instituto Presbiteriano Mackenzie, saudar todas as autoridades presentes e os demais queridos, sempre em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O ano era 1992. Chegava eu no Paraná e chegava também o reverendo Juarez Marcondes Filho. Então, nós temos
uma amizade já de 28 anos. Eu, num presbitério de Castro, e ele, obviamente, presbitério de Curitiba. O mesmo sínodo. Tivemos lá algumas reuniões, alguns encontros e muitas reuniões no Instituto Cristão de Castro. Eu passo aqui agora a ler um pouco do currículo do nosso reverendo e gostaria que vocês prestassem atenção. O reverendo Juarez Marcondes Filho possui bacharelado em teologia pelo Seminário Presbiteriano do Sul, em 1981. Mestrado em teologia pastoral pela Faculdade Teológica Sul-Americana, em 1997. Especialização em liderança pelo Hagar Instituto, lá nos Estados Unidos, em 1988. E doutorado em ministério pela Faculdade Teológica Sul-Americana, em 2004. Tem experiência na área de teologia, com ênfase em teologia pastoral e administração eclesiástica, atuando principalmente nos seguintes temas: comunhão, igreja e crescimento. Professor da Faculdade Evangélica do Paraná e da Faculdade de Teologia Sul-Brasileira, em Curitiba. Foi membro do Conselho Universitário da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Foi conselheiro da Sociedade Evangélica de Curitiba, vice-presidente da Sociedade Bíblica do Brasil, membro da Academia Evangélica de Letras do Brasil, com sede no Rio de Janeiro. Vice-presidente do Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana do Brasil, 2010-2014, membro do Conselho Geral da Aliança Cristã Brasileira e, atualmente, é presidente do Conselho de Curadores do Instituto Presbiteriano Mackenzie e vice-presidente da AMEP, secretário executivo da Igreja Presbiteriana do Brasil, pastor da Igreja Presbiteriana de Curitiba e meu amigo. Graças a Deus pela vida do reverendo, que bondosamente aceitou tratar desse tema. A importância da teologia na igreja. E alguém pode perguntar, mas na igreja? Queridos, saibam que o lugar mais difícil para a gente tratar e fazer teologia é na igreja. Nós vamos ouvir, então, o que o bondoso Deus tem para falar para nós nessa noite, pela instrumentalidade do seu servo, nosso irmão em Cristo, e amigo de ministério, reverendo Juarez Marcondes Filho, a quem agora passo a palavra. Me deram a opção de falar em pé no púlpito ou sentado, mas já sugerindo que eu falasse sentado. Isso não é indicativo que eu vou me estender, não, mas eu acho que a gente fala com bastante liberdade, até porque uma oportunidade como essa deve se constituir mais numa troca de ideias, até do que propriamente num discurso, numa preleção, numa palestra. Queria agradecer as elogiosas palavras do diretor da nossa escola, o reverendo Mário Sérgio, e de tudo que ele disse, a razão de estar aqui é porque eu sou amigo dele, senão realmente eu não teria sido convidado. Mas quero saudar ao presbítero José Inácio Ramos, o digno diretor-presidente do Instituto Presbiteriano Mackenzie, em nome de quem eu saúdo todas as autoridades universitárias e institucionais aqui, e em nome do diretor da nossa escola, CEFT, quero cumprimentar o corpo docente, o corpo discente e demais colaboradores dessa nossa importante unidade. Aliás, a apresentação que o coordenador fez dessa trajetória de 20 anos me fez pensar que realmente o tempo passa. O reverendo Frank mencionou, do tempo do reverendo Juarez se falava tabernacular, né? Tem umas coisas assim, né? E eu senti ali que ele quis dizer que eu sou velho. Mas depois que o Briale falou que há 20 anos a escola começou, eu cheguei à conclusão, eu sou velho mesmo, porque eu lembro direitinho
dos primeiros passos que foram dados para a constituição da nossa Escola Superior de Teologia, assim era chamada, e que depois veio estar inserida dentro do Centro de Educação, Filosofia e Teologia. Acompanhei também essa transição. E é curioso que o Brasil é muito paradoxal, porque nas universidades do mundo afora, o curso de teologia é o primeiro. Quando nós vamos examinar a história das universidades milenares, o curso de teologia estava lá em primeiro plano. Depois é que se agregavam os demais, inclusive a filosofia, e com o passar do tempo, as ciências em geral. E no Brasil, o curso de teologia foi o último a chegar, como reconhecimento do Ministério da Educação, inserido dentro da ordem das oportunidades universitárias. E o que vale dizer é que a gente vinha suprindo isso, evidentemente, com o nosso labor eclesiástico. E desde que as igrejas evangélicas chegaram no Brasil, elas foram logo de início procurando oferecer alguma formação teológica. Já vista a Igreja Presbiteriana do Brasil, quando em 1866 deu início ao seu seminário primitivo, fundado pelo nosso primeiro missionário, Simonton, no ano em óbito, com apenas 4 alunos, lá no Rio de Janeiro. Era a semente para que nós pudéssemos depois galgar outros degraus e vir a constituir as nossas escolas teológicas. Aliás, ontem eu recebi uma indagação, chegou aí pelo meio eletrônico, se eu sabia a origem do dia do seminarista, onde é que inventaram esse negócio de dia do seminarista. Na hora eu não sabia por que estava aquela pergunta, eu pensei, onde é que eu vou achar isso? Até que eu me dei conta que ontem era 8 de setembro. E 8 de setembro de 1888, em reunião do primeiro sínodo brasileiro, foi organizado o primeiro seminário presbiteriano no Brasil, que era para ser de início já na cidade, ou Campinas, ou São Paulo, a briga ali foi grande, mas acabou se instalando lá em Nova Friburgo, né, Billy? Você que foi diretor de Campinas sabe bem disso. Então, é 8 de setembro a marca do início do seminário, e daí o dia do seminarista, né? Acho que eu estava assim no meio de um culto e outro, não atentei para a pergunta. Mais tarde eu respondi ao colega, disse, olha, deve ser por causa de ter o dia do seminarista, né? E só para quebrar um pouquinho o gelo aqui, 8 de setembro é tão importante que o centro acadêmico do Seminário de Campinas tinha exatamente esse nome, Centro Acadêmico 8 de Setembro, que formava a sigla CAUS, né? Então, imagine, depois das batalhas aí que aconteceram na década de 60, com a influência marxista no Brasil e intervenções de várias ordens, quando de novo voltou um centro acadêmico lá em Campinas, não existia mais o CAUS. Foi abolido o Centro Acadêmico 8 de Setembro, passou a se chamar Centro Acadêmico Reverendo Jorge Goulart, do qual eu tive a honra de ser presidente por 2 anos. E era obrigação dos dirigentes do diretório promover a Semana Teológica, e junto com os professores, evidentemente, com a diretoria, mas eles aceitavam as nossas indicações e temas, e por 2 anos eu tive a responsabilidade de conduzir isso, e sempre vi isso com uma oportunidade muito boa de agregar os vários anos de teologia, né? Porque às vezes é um divórcio muito grande, né? Tem o iniciante, tem o formando, tem os que estão no ensino intermediário, mesmo a gente convivendo em ambiente de pensionato e conhecendo todo mundo, era na Semana Teológica que nós tínhamos maior interação. Eu imagino aqui vocês que só se cruzam aí pelos corredores no período noturno, é uma oportunidade de haver um entrosamento maior, a gente saber quem está já concluindo o curso, quem está começando, quais são as pretensões, que razão veio fazer esse curso, é uma interação muito grande. Aliás, é curioso a gente, num curso de teologia, oferecer uma semana teológica. A gente supõe que todas as semanas são teológicas, né? Vocês não fazem outra coisa nas outras semanas, né? Eu estou certo nisso, né? Mas tem esse caráter muito peculiar.
Então, feitas estas considerações iniciais, e eu estou muito agradecido por participar deste evento, e justamente na abertura, o que pode me dar a chance, já está ali, tá, né? Muito bem, de falar introdutoriamente, já que o tema é a importância da teologia, eu quero parar aqui um pouquinho, porque é de se perguntar, a teologia é importante hoje, para nós, para o mundo de hoje, esse mundo tão secularizado, materialista, consumista, esse mundo que é calibrado pelo movimento econômico, pelas tendências políticas, por uma visão ideológica, seja de que lado for, a gente quase chega a desacreditar que haja alguma importância para uma reflexão teológica. A teologia foi a rainha das ciências, se assim nós podemos chamar, dos conhecimentos, das pesquisas. A certa altura ela cedeu espaço para a filosofia, mas nos tempos mais recentes, e quando digo recente, de alguns séculos para cá, as ciências em geral, ciências exatas, ciências sociais, foram ocupando espaço e foram escanteando, tanto a filosofia como a teologia. E talvez essa seja uma das razões que as universidades modernas só vão sediar a teologia mais recentemente, como é o nosso caso aqui. Então a pergunta fica, ela é importante? E eu queria aqui fazer menção de um versículo bíblico lá do profeta Abacuque, no capítulo 2, pequena profecia de Abacuque, esse profeta indignado com a truculência dos caldeus, e como é que Deus permite que esses caldeus sejam tão violentos com o seu povo, mesmo que o seu povo merecesse juízo e castigo, e ele berra, e ele grita, e ele clama. Tudo isso a gente vê no primeiro capítulo. Aí quando chegamos no capítulo 2, o profeta parece que ficou sem fala, não tinha água para ele beber, como eu tenho bastante água aqui, não sei se eu vou dar conta de beber toda essa água. E ele diz, eu vou me pôr na torre de vigia para ouvir o que Deus tem para dizer. Então é interessante que no capítulo 1 de Abacuque, o profeta fale tanto e Deus fique quieto. Aí quando o profeta fica quieto, aí Deus passa a falar. Deus vai dizendo algumas coisas interessantes, mas quando ele chega no versículo 14, ele diz, pois a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Nós nos chamamos planeta Terra por diletantismo, nós devemos nos chamar planeta água, né? Nós somos muito mais água do que terra na superfície. No fundo aí a gente não conta, só na aparência, né? Aí tem pedra, tem ferro, tem tudo, né? Tem tudo debaixo. Além de tem os aquíferos e tudo mais, né? Mas a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Então veja a dimensão do conhecimento do Senhor, e eu acho que quem vai dar conta disso é a teologia. A teologia tem esta missão de tornar o conhecimento da glória do Senhor sabido de todos. Esse é o papel. Então, mesmo que nós vivamos num mundo secularizado, um mundo completamente alheio a estas preocupações que dominam o nosso coração, nós ainda entendemos que temos um papel fundamental. Que, do contrário, o mundo não subsistirá. Então, foi-me dado a incumbência grata e, ao mesmo tempo, grave, de falar com vocês nessa abertura, e outros preletores virão nos dias seguintes, sobre a importância da teologia na igreja. E eu vou pedir vênia ao diretor, ao coordenador e a todos vocês para fazer uma ligeira mudança. É aqui que vai? Isso mesmo. E tratar o tema sob esta ótica. Não a importância da teologia na igreja, mas a importância da teologia para a igreja.
Até porque a gente supõe que tem teologia na igreja. Mas em que sentido ela é significativa? Ela é imprescindível, se podemos chegar a tanto. Ela tem o seu grau de importância. Aí eu trago um pouquinho a minha memória, não coisa de 20 anos, que já me deixa suficientemente velho, mas alguma coisa que eu vivi há 40 anos, mais ou menos. Eu era ainda estudante de teologia em Campinas e fui passar um recesso lá em Curitiba, na minha cidade, fui ter uma entrevista com o meu tutor eclesiástico, meu pastor querido, e estando ali no seu gabinete a conversar, muito desejoso de prestar um relatório das leituras que eu estava fazendo, dos autores que estavam impregnando meu coração, já dos avanços que eu havia tido, ainda primeiro-anista tem dessas ilusões, né? Acha que já está dominando todo o espectro teológico. E ele, ao mesmo tempo, interagia, fazendo algumas colocações, sugerindo outras leituras complementares, e, de repente, bateu na porta uma funcionária da igreja, uma faxineira, uma zeladora, e ela pediu licença e disse: pastor, desculpe, mas isso aqui é muito importante. Aí nós paramos a conversa, e ele disse: então diga, o que é importante? Pois é, pastor, nós estamos lá embaixo, encerando o pavilhão, e a gente está na dúvida, a gente põe a cera vermelha ou a cera amarela? O pastor, sem perder o quique da bola, virou para mim e disse: olha, Juarez, a gente estuda teologia no seminário, a gente depois tem a oportunidade de fazer uma pós-graduação. Ele era um PhD com formação nos Estados Unidos, ainda lá pelos anos 60, então, aqueles poucos que conseguiram fazer isso, e estuda os grandes clássicos e os eruditos, e tem que se aprimorar em línguas originais, para depois decidir qual é a cor da cera que a gente vai colocar no chão do pavilhão. Vai te preparando, porque é mais ou menos assim no dia a dia da igreja. Se a gente não cuidar, a gente esquece a teologia e fica decidindo de cor de cera para baixo. Tá? E eu quero dizer que ele tinha razão, porque as demandas eclesiais são de tal ordem que é muito fácil a gente esquecer a teologia na igreja. A gente esquecer em alguma gaveta, em algum armarinho, em algum lugar que a gente não vai achar, e ela que deveria ser uma geratriz, um eixo pelo qual a gente ia perpassando as demais áreas da vida, ela vai ficando esquecida. Então, eu queria, tendo esta nova proposta aqui para examinar, trabalhar alguns tópicos com vocês, dentro da visão da importância da teologia para a igreja. Primeiro de tudo, a importância da teologia para a igreja na sua gênese, na sua origem. Vamos lembrar bem que a palavra eclesia, de onde igreja, de origem grega, como todos nós sabemos, ela não é uma palavra religiosa a princípio. Ela não tem nada a ver com igreja no sentido que nós conhecemos. Os helênicos usavam a expressão eclesia para referir-se a uma reunião de pessoas, a uma assembleia que congregava as pessoas advindas de vários lugares e que para ali se achegavam com algum interesse. Lá mesmo em Atos 19, 32, depois se repete no verso 39, quando houve uma turba em Éfeso para prender Paulo e Demétrio e tudo mais, se diz ali que a assembleia era composta de tal natureza. Você vai lá e está lá a palavra eclesia. Então a igreja que começa a utilizar-se desta expressão que é primariamente não religiosa, a assume como sua, e de tal sorte que até se esquece que ela teria alguma outra conotação que não esta que lhe é dada. E é preciso que a gente então compreenda um pouquinho mais a gênese da igreja. E nós que temos a Escritura Sagrada do Antigo e do Novo Testamento como palavra de Deus,
a gente compreende que a igreja também está no Antigo Testamento. A igreja não é novidade do Novo Testamento. A igreja está apresentada para nós num formato diferenciado, numa composição distinta daquela que depois vamos conhecer no Novo Testamento, também no Antigo Testamento. E só para lembrar aqui uma expressão do profeta Isaías, no capítulo 51, primeiros 2 versículos, quando ele diz assim: ouvi-me vós, os que procurais a justiça, os que buscais o Senhor, olhai para a rocha de que fostes cortados e para a caverna do poço de que fostes cavados. Olhai para Abraão, vosso pai, e para Sara, que vos deu a luz, porque era ele único quando eu o chamei, o abençoei e o multipliquei. Uma linguagem peculiar de Isaías, que é um literato, que tem a língua do erudito, como ele diz inclusive no capítulo anterior, no capítulo 50, de uma forma muito apropriada. Ele convida o povo, naquele momento, a fazer uma digressão, a voltar às suas origens, a ver a sua gênese. E o faz dessa forma muito solene, dizendo: vá lá para a rocha da qual você foi cortado, como quem fosse fazer um monumento, fosse elaborar uma coluna de palácio, vai lá buscar pedra, vai lavrando-a, e depois usa a figura de um poço, de uma caverna, que precisa ser cavada para tirar água. E depois de usar essa ilustração, ele é mais objetivo, ele diz: então, lembra do começo de vocês lá com Abraão e Sara. E nós encontramos as origens, a gênese da igreja, lá na vocação, no chamado de Abraão. Este caldeu, que ouve a voz do Senhor e peregrina até chegar na terra que o Senhor disse que mostraria para ele, e o seu mistério era ser uma nação, um povo de Deus, para ser bênção para todas as nações da terra. Eis a gênese da igreja. Quem nos informa isso é a teologia. Seja ela da perspectiva bíblica, como forma narrativa, seja ela na forma tópica, como faz a teologia sistemática. O nosso ponto inicial está lá, desenhado nesta chamada de Abraão. E isto, então, perpassa toda a narrativa do Antigo Testamento, trazendo uma herança muito rica do povo de Deus, que é a igreja no Antigo Testamento. Podemos até dizer que a igreja no Antigo Testamento está marcada por Israel, como também Israel no Novo Testamento está marcado pela igreja. As duas formas de apresentação são o povo de Deus. E a igreja é o povo de Deus. Agora, o termo eclesia, e a teologia nos ajuda nisso, por meio da própria exegese, é muito importante. Não foi por qualquer pensamento aleatório que se emprestou o termo eclesia do uso comum para este uso religioso. É que eclesia quer dizer exatamente isso. Os que são chamados, e chamados de uma posição para outra, chamados de fora para dentro, chamados para constituir o povo de Deus. Então, quando nós tomamos a teologia como importante, como vital para a gênese da igreja, nós vamos ter aqui a consciência de que a igreja é uma comunidade vocacionada. Uma comunidade, vamos chamar até de convocada para tal. A igreja não surge por geração espontânea. Ela não aparece do nada. Ela foi chamada, ela foi constituída, ela foi vocacionada pelo Senhor. O Senhor chama Abraão de longe para o constituir aqui na terra prometida. E este povo, ao longo da sua trajetória, conforme narra
as Escrituras do Velho Testamento, muitas vezes abandonou o Senhor e o Senhor foi chamar de novo. É notável que nos profetas se diga que Deus os mandava desde madrugada, desde antemanhã. Eu acho bonita essa expressão. Antes da gente acordar, Deus está chamando, Deus está vocacionando, Deus está convocando o seu povo. E agora, quando vemos descortinar o Novo Testamento, no novo formato que o povo de Deus assume, não é diferente. A igreja é chamada. Deus chamou Pedro e Simão, chamou Tiago e João. Aparentemente, essas duas duplas de irmãos tinham uma microempresa de pescaria. Deus foi chamando. E vai chamando os outros apóstolos. E quando encerra o seu ministério terreal, há um grupo considerável de gente mais chegada, mais próxima, e Deus continua chamando. E corremos as Escrituras Sagradas afora, vendo este sentido de comunidade vocacionada. A teologia é importante para a igreja na sua gênese, para termos a compreensão de que a nossa origem é um chamado divino. Deus nos chama pelo Evangelho da graça, pelo Evangelho do poder de Deus que transforma as vidas, o Evangelho que revela o amor de Deus. O Evangelho é chamado, é convocação. Então, me parece ser importante considerar de início a importância da igreja, sim, ou a importância da teologia para a igreja na sua gênese, como comunidade vocacionada. Mas, em sequência, queria aqui comentar também a importância da teologia no conhecimento da palavra. A igreja que é chamada, é vocacionada por Deus, pelos instrumentos de Deus, ela também recebe um aparato muito consistente para se aprofundar. Porque a teologia que nós abraçamos é uma teologia revelada. Não é uma teologia de especulação. Não é uma teologia em que nós nos voltamos para dentro de nós mesmos e vamos achar alguma coisa lá e vamos começar a fazer alguns pronunciamentos. Não. Deus nos deu a sua revelação. Deus nos deu a sua palavra. E é importante considerar o próprio desenvolvimento teológico ao longo da revelação progressiva de Deus. Hoje, vocês estudantes de teologia, todos nós que continuamos estudando teologia, não podemos parar de estudar, nós temos aqui um documento consistente, pronto e acabado. Agora, vamos nos colocar um pouquinho na pele dos nossos anteriores, os profetas, os apóstolos. Quando o apóstolo Paulo, por exemplo, fala que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que todo homem seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra, ele está fazendo referência, evidentemente, às Escrituras do Antigo Testamento, cujo cânon mesmo só se define no final daquele primeiro século. O cânon do Novo Testamento, nós só temos a sua convergência em termos de documento já no quarto século, né? Então, na revelação progressiva, a teologia foi fundamental para nos dar o conhecimento da palavra de Deus. E eu quero aqui apenas me deter num ponto que me parece bastante interessante e fácil de compreender, e já no Novo Testamento, quando nós examinamos os evangelhos, os 4 evangelhos. Sabidamente, o evangelho de Marcos é o mais antigo, escrito por volta do ano 50, ano Domini. Mateus e Lucas seguem a ele, comentaristas aí diferem um pouquinho qual que teria sido o mais antigo, mas são próximos por volta aí da sexta década, entre a sexta e a sétima década. E o de João é o ulterior, lá para quase o final do primeiro século, né? E é interessante, quando nós lemos o Evangelho de Marcos, na sua introdução, o Evangelho de Marcos é tido como um evangelho sintético, né?
Ele vai direto ao ponto. Ele rapidamente já nos coloca a pessoa de Jesus fazendo seu ministério. Não há nenhuma informação sobre as origens de Jesus propriamente dito. No versículo 15 do primeiro capítulo, nós já lemos que Jesus estava pregando e dizendo: arrependei-vos e crede, o reino está próximo. Era a síntese da pregação de Jesus. Isso, por volta dos anos 50, atendia bem a demanda dos crentes que tinham a escritura do Antigo Testamento e agora recebem esse primeiro evangelho escrito que responde o ministério de Cristo, mas não fala das suas origens. Mas daí começam as perguntas no seio da igreja. Mas esse Jesus que saiu por aí pregando esse tal de reino de Deus e que está próximo, que já chegou, que está aí, quem é ele? De onde é que ele surgiu? De novo eu uso a expressão que eu usei há pouco, é geração espontânea. E aí Mateus, na construção do seu evangelho, supondo que ele venha logo a seguir do de Marcos, ele trata vários aspectos que Marcos não trata sobre a história de Jesus, como a sua infância, seus primeiros anos, sua vida em Nazaré, e principalmente inicia com uma genealogia. Genealogia esta que remete Jesus até onde? Me ajude aqui, vocês que são mais estudiosos do que eu. A genealogia de Mateus vai de Jesus até onde? Ou melhor, vem de onde até Jesus? Abraão. O mesmo Abraão aqui que nós lemos há pouco em Isaías. Como quem diz assim, vai lá na tua origem, vai lá no teu começo. 14 gerações, mais 14, 42 gerações. Muito bem. Parece que isso deu uma respondida às indagações naquele princípio da igreja, e a teologia foi muito camarada para responder essas questões. Mas quem sabe começou um comentário na igreja, tudo bem, ele vem de Abraão, só isso? Ele tem essas origens israelitas, e aí vem, logo na sequência, o Evangelho de Lucas, que faz um papel semelhante ao de Mateus, com algumas informações adicionais, é mais rico a respeito dos primórdios da vida de Jesus, inclusive da sua vida intrauterina, né? O que dá bastante argumento para a gente quando vai preparar programas natalinos, né? Ali a gente tem música, tem canto, tem liturgias para fazer. E Lucas também tem uma genealogia. E a genealogia de Lucas, ela faz uma inversão. Enquanto a de Mateus vem de Abraão até Jesus, a de Lucas começa com Jesus e vai até aonde? Até quem? Adão. Mostrando que Jesus não é só, como Marcos dizia, alguém que saiu pregando o reino, como se tivesse caído do céu. Não. Ele tem os seus ancestrais. Mateus fala até Abraão. Lucas constrói uma genealogia até Adão, até para dar significado à humanidade de Jesus. O que só vai se resolver lá no Concílio de Calcedônia, no V século, na verdade, Lucas já dá argumento suficiente aqui. A humanidade de Jesus é ponto basilar. Muito bem, a igreja continua se desenvolvendo. Já tem 3 evangelhos que estão circulando. Já sabe que ele não caiu do céu, ele tem uma origem israelita, origem humana. Mas é só isso? Então ele deve ser igualzinho a gente mesmo. É um grande pregador, fez muito milagre por aí, mas também tem profetas aí que fizeram muitos milagres. Aí João vem responder no final do século. E como é que inicia o Evangelho de João? No princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. E João vem dizer, Marcos está certo de dizer que Jesus pregou o reino, Mateus também está certo para mostrar as origens de Jesus em Abraão, Lucas também está absolutamente certo de que as origens humanas de Jesus são claras. Ele é perfeitamente homem, mas o Verbo pré-existia.
A pré-existência do Verbo precisa constar dessa teologia. E ela responde de forma brilhante, mostrando que ele estava criando todas as coisas, porque ele existia antes das coisas existirem. E ele é eterno, e ele é Deus. E a divindade de Jesus está assegurada. Então vejam que no conhecimento da palavra, eu até diria que nesse ponto aqui seria a importância da teologia para a igreja no seu desenvolvimento. Mas um desenvolvimento à luz do conhecimento da palavra. É vital. Sem ela, a igreja fica anos-luz das suas possibilidades. Então ela é importante, sim, no seu desenvolvimento, no conhecimento da palavra. E haja vista aquilo que vocês acabam estudando ao longo do curso, de maneira tópica, principalmente, e aqui só para mencionar alguma coisa, cristologia, trindade, eclesiologia. Por quê? Porque esses tópicos não estão aqui assim. Bom, procure aí no capítulo tal de cristologia, versículo 25, não é assim que a Bíblia apresenta, né? É preciso fazer o recenseamento correto dos textos. É preciso fazer uma abordagem exegética igualmente certa para poder montar esse arcabouço tão fundamental e que nos dá consistência à nossa fé. Então, definitivamente, a teologia é importante não só na gênese da igreja, como comunidade vocacionada, mas no conhecimento da palavra, que a faz uma igreja que é comunidade doutrinada. A igreja vai sendo doutrinada. E eu quero que você tome essa expressão doutrinada no seu sentido mais amplo. Nós precisamos de doutrina. Quando muitas vezes se coloca essa expressão, há dois sentimentos bastante díspares daquilo que nós queremos dizer, né? Em algumas comunidades fala-se muito de culto de doutrina. Geralmente o que se tem nessas igrejas, sem querer declinar qualquer nome, é tudo menos doutrina, geralmente é usos e costumes, né? Mas, em outro sentido, às vezes, nós tomamos a ideia de doutrinado uma coisa para deixar-nos assim dentro de uma caixinha, fechados. Ao contrário, a doutrinação é que nos amplia os horizontes. A doutrinação é que nos faz ver este Deus muito bem mencionado pelo nosso capelão universitário na devocional de abertura, que é o Deus transcendente, que é o Deus imanente, que é o Deus íntimo e pessoal. É a doutrina que nos oferece isso. Então, nós não devemos temer o uso desta expressão, porque ela tem acompanhado a vida do povo de Deus, a história da igreja, com muito vigor, com muito valor. Vamos avançar um pouquinho mais, temos alguns outros tópicos aqui para examinar. Nós vemos a importância da igreja, a importância da teologia para a igreja em sua gênese, em seu conhecimento da palavra, tratando-a como comunidade vocacionada, comunidade doutrinada, mas a importância da teologia para a igreja em sua liturgia. Como nós sabemos, a palavra liturgia, de origem grega, é a justaposição de duas expressões, leitos e ergon. Leitos, povo. Ergon, trabalho, serviço, obra. É importante lembrar que liturgia não é um programa de culto. Muito comum as pessoas confundirem o que você coloca ali topicamente, que vai ter a oração, que vai ter o hino, que vai ter o cântico, que vai ter o ofertório, né? E a gente faz um programa de culto. Isso tem um efeito até midiático, talvez, né? Ajuda a organizar as coisas, mas a liturgia está por dentro desse programa. E a liturgia é efetivamente o serviço do povo. O povo servindo. O que revela que liturgia é um trabalho conjunto. Fazer um programa de culto, a gente rascunha em cima da mesa ali, digita, joga hoje no computador, as igrejas mais
atualizadas fazem isso, que as pessoas não costumam carregar as coisas na mão. Aliás, as pessoas não levam mais Bíblia para a igreja, no máximo levam o telefone, né? E também pode distrair na hora, né? De repente vai ver o WhatsApp e tal, né? Dizem que estão lendo a Bíblia, a gente até acredita que estão lendo a Bíblia, né? Em algumas igrejas nós temos tido a oportunidade de cortar o sinal de internet, né? Ou a Bíblia está ali gravada no computador dele, ele não vai baixar de jeito nenhum, né? Mas o fato é o seguinte, é um labor conjunto da comunidade, a liturgia. Então a teologia, ela serve como norma litúrgica. Ou seja, você não vai colocar no seu programa de culto as coisas a bel prazer. Eu gosto dessa música, nós vamos cantar. Você já foi lá examinar? Você já foi ler com cuidado a letra? A mensagem que ela traz? Aliás, eu não quero nem entrar muito no mérito da questão teológica da letra, porque isso é ponto básico, né? Hoje em dia a gente precisa tomar cuidado até com a questão literária, porque começa-se na segunda pessoa, passa-se para a terceira, está no infinitivo, dali a pouco está no subjuntivo, as canções que não tem nada a ver, né? A gente está desensinando as pessoas a língua pátria, na música, no discurso. Salvamos a palavra, se a versão for boa também, né? Porque tem algumas versões que às vezes padecem também de alguns cuidados, né? Por mais que aqueles que elaboram nesse mistério sejam bastante atenciosos. Então, a teologia como normativa litúrgica. É ela quem vai definir, delinear a liturgia que vai promover o serviço do povo, esse trabalho conjunto. O culto é consoante à teologia, não ao gosto do adorador. Eu gosto, eu aprecio, prefiro. Né? Há uma discussão bastante grande no país afora, no nosso meio presbiteriano, não menos, senão até mais, sobre liturgia tradicional, convencional e contemporânea e atual. O formato, ao fim e ao cabo, deve estar submetido ao conteúdo. Se o conteúdo está consoante a teologia, nós vamos formatar de uma maneira que seja agradável, seja envolvente, seja participativa. Aliás, diga-se de passagem, uma coisa fundamental no serviço do povo, que é a liturgia, é a participação. Se a liturgia só dá foco para uma pessoa, que faz, acontece, que canta, ora, assovia, anda de bicicleta, no culto, parece que o povo não participou, né? A gente só assentou-se e não teve participação. Então a liturgia me parece ser a liturgia como ambiente para a teologia, mas a liturgia oferece o espaço necessário para a aplicação da teologia. Aliás, nós perdemos santas oportunidades. Eu creio que há pessoas que já estão no seu labor à frente de igrejas, estão dando os seus primeiros passos. Tem colegas aqui, pastores, que com certeza o fazem e muito bem o fazem. Mas nós podemos estar perdendo grandes oportunidades de transmitir teologia por meio da liturgia. Mas uma coisa é a teologia, a outra é a liturgia. Não, agora aqui não tem uma palestra, aqui nós vamos aprender muito sobre esse tema, quando a liturgia é uma ferramenta fundamental para a gente aprender teologia. Nós tomamos muita frequência o texto de Isaías 6, da sua vocação, quando ele entrou no templo, e temos alguns tópicos muito bem delineados sobre o andamento litúrgico, mas há textos sem fim na Bíblia que nos ajudam nisso. E não necessariamente num único texto aqui, texto ali. Precisa casar as coisas. Então, me parece importante a teologia para a igreja no curso da sua liturgia, que deve servir como ferramenta para a instrução teológica. O que nos leva a sermos, como igreja, uma comunidade celebrativa. Porque a liturgia, ela transforma a teologia muitas vezes árida, densa, uma coisa até pesada.
em algo celebrativo. A gente descobre que a teologia é um negócio gostoso, gente. Um negócio bom. Louvar ao Senhor de todo o coração com os motivos corretos, exaltar o seu nome, interceder e clamar conforme a sua direção. Temos uma compreensão da palavra à luz do que o Espírito Santo vai iluminando a nossa mente. A liturgia une todas estas partes e nos dá um espírito celebrativo. Aliás, se o culto não se configurar numa celebração, ele precisa ser revisto um pouquinho. Até quando no culto nós temos confissão de pecados. Aliás, deve fazer parte da liturgia. Momento de contrição, de compulsão. Sabedores de que coração compungido e contrito o Senhor não despreza. Então, é momento de celebração, por quê? Porque ao fim e ao cabo nós recebemos a declaração do perdão do Senhor, né? Precisamos passar pela confissão para podermos desfrutar do perdão. Então, é uma comunidade celebrativa. Avançando um pouquinho mais, a importância da igreja não só na sua gênese, no seu desenvolvimento, o conhecimento da palavra, na liturgia, mas em sua comunhão. Igreja é a convocação, os chamados de fora para dentro exercitarem a comunhão. Comunhão que é ter coisas em comum. Enquanto fora, nós não tínhamos nada em comum. Talvez tangenciássemos com A, ou com B, ou com C, alguma coisa em comum. Mas dentro, nós temos tudo em comum. Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 4, vai tratar da unidade e diz, porque há um só corpo e um só Espírito, uma só fé, um só Senhor, uma só esperança da vossa vocação, um só Deus e Pai de todos. Poxa, já tem muita coisa em comum, né? O mesmo Espírito habita os nossos corações, o corpo é um só, temos uma só fé em Cristo, nosso Salvador, um só Senhor que dirige as nossas vidas. Só aí você já tem um extrato de coisas em comum. E aqui eu queria muito rapidamente convidar você a visitar comigo uma igreja pontual, que é a igreja de Corinto, na carta que Paulo escreveu aos Coríntios, no capítulo 1, capítulo 11, desculpe. 1 aos Coríntios, capítulo 11. Você bem sabe que a carta aos Coríntios, Paulo trocou uma série de correspondências com esta carta, com esta igreja. O que nós temos aqui talvez seja a síntese de toda esta correspondência. Mas a primeira carta aos Coríntios é uma carta-resposta. Paulo recebeu uma série de questões daquela igreja. Não sabemos lidar com isso, não sabemos lidar com aquilo, estou tendo problema com isso. Tem problema moral na igreja, tem problema teológico na igreja, tem partidarismo, divisão, e Paulo vai tratando desses temas ponto a ponto. E um dos problemas da igreja era a ceia do Senhor, que estava sendo motivo de pé de briga. Os crentes não estavam praticando a ceia conforme a orientação do Senhor Jesus. E aí Paulo, de pronto, só vou ler o versículo 17, o resto vocês conhecem. Paulo diz assim: nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porque vos ajuntais não para melhor, e sim para pior. Eu quero dizer o seguinte: quando nós dispensamos a teologia do seu papel central no seio da igreja, quando a cera que vai botar no pavilhão, se é amarelo ou se é vermelho, é mais importante do que as preocupações teológicas, a gente corre o risco de estar se reunindo não para melhor e sim para pior. Eu estou usando o exemplo da cera, mas eu posso usar muitos outros exemplos, como questõezinhas mínimas que nós tornamos tão graves, particularidades de A em relação a B, movimentinhos internos que nós vamos gerando dentro da igreja de oposição um ao outro. Tudo isso nos faz reunirmos-nos não para melhor e para pior. E a partir daí Paulo vai descrevendo o que ele observou
de informações que recebeu, evidentemente, da igreja, de que a Santa Ceia, que devia ser o ápice da comunhão, estava sendo o abismo mais profundo. Porque o pessoal não via a hora de acabar a liturgia do culto para ir lá para o ágape. A ceia se dava em meio ao ágape. E aí um tomava a frente do outro, e quem tinha mais comida levava mais, os que tinham menos passavam vergonha. Paulo tem que dizer lá no final, esperai uns pelos outros. Com calma, gente. Eu sei que isso é difícil, principalmente depois de um trabalho de culto longo que a gente tem, e tem o tal do congraçamento no final, o salgadinho, é um tal de todo mundo descer correndo lá para baixo, porque o último chegar não pega nada, né? Geralmente sou eu que não pego nada, que fico me segurando na porta para conversar, chego lá, já acabou. Não, mas a SAF geralmente guarda um pratinho para o pastor, né? Então, a teologia é fundamental para a comunhão da igreja, porque ela nos fornece argumentos suficientes para a nossa unidade. Unidade tão vital para a igreja que Jesus chegou a proferir uma longa oração e ficou registrado no Evangelho de João, chamada oração sacerdotal, que visa a unidade da igreja. Para que sejam um, para que sejam um, que sejam um. Esse um é repetido de cima embaixo naquela oração sacerdotal. Não é o excesso de teologia ou a ênfase da teologia que divide as igrejas ou divide uma comunidade eclesiástica, uma unidade só. É a falta dela. Ou é a má teologia. Pode sim. Alguém está supondo que tem a melhor teologia do mundo e não tem. Ela, na verdade, é muito ruim e está sendo motivo de divisionismo. Teologia que está contida na palavra. Teologia bíblica em essência. Teologia que abraçamos, ela visa a unidade do povo de Deus. Até porque ela tem espaço para acomodar tantas diferenças que não são as fundamentais e que podem contribuir para um conjunto unívoco. Isso determina que a igreja seja uma comunidade fraternal. A igreja que reconhece a importância da teologia para ela na comunhão, ela vai se desenvolver como comunidade fraterna. Os laços são de irmandade. E essa irmandade é de tal ordem importante que, mesmo reconhecendo uma estrutura governamental desta ou daquela igreja, no nosso caso, temos o modelo, o sistema representativo, temos os oficiais da igreja, ao pastor, ao presbítero, ao diácono, às lideranças, nós todos somos irmãos em Cristo. À exceção do papel que exercemos em determinados momentos e que é nosso e nós não podemos nos furtar de exercê-lo, nós precisamos nos entender dentro da igreja como irmãos, uns dos outros, e vivermos fraternalmente, e com respeito, e com solidariedade, e criarmos até um ambiente que seja terapêutico para a igreja. Muita dor, sofrimento, muita doença no nosso meio. E é o clima fraternal que nos ajuda a sanar, a sarar, a melhorar o ambiente da igreja. Meu diretor, eu tenho mais uns 10 minutos pelo menos, né? Eu vou finalizar bem rapidinho agora. Quinto lugar, a importância da teologia para a igreja em sua praxis, sua prática de vida. Teologia é o discurso, falar a respeito de Deus ou falar de Deus. E é preciso que esse falar, esse discursar a respeito de Deus, ele não seja apenas um discurso. Ele seja prático e ele seja encarnado. E é a teologia que nos faz superar a dicotomia entre o falar e o viver. Você pode eventualmente encontrar em outras ordens de ciências diversas que estão aqui, inclusive no nosso meio universitário, e consigam
apresentar com muita facilidade o que você fala que não tem nada a ver com o que você vive. Na teologia não tem jeito, não. Na teologia, o que você afirma crer, você tem que viver. Porque senão a discrepância é tal e não há razão para você se afadigar na teologia. A teologia necessariamente desemboca num comportamento, eu diria numa melhoria do comportamento. Aliás, é comum nós sermos recorridos nos ambientes da igreja, a gente que está na lide pastoral, a maioria aqui, por mais que o diretor tenha se esforçado aqui para ler o meu currículo, mas ele não tem condições de dizer aqui o que eu faço no dia a dia, que é sentar no gabinete pastoral e ficar recebendo consultas de pessoas que vão procurar a gente, que querem orientação, querem oração e querem instrução, e isso é uma dinâmica enorme para a gente. As pessoas geralmente vêm a nós e dizem assim, eu preciso mudar de vida. E sabe, há uma tentação muito grande da parte da gente, quando alguém apresenta esse desejo, esse anseio, diz, mas tranquilo, só você deixar de fazer o que você está fazendo e passar a fazer isso, escoimando todo o esforço teológico. E aí que está o equívoco. Nós precisamos dar embasamento para as pessoas compreenderem que essa mudança é possível, é viável e vai acontecer. E vai ter um processo para isso. Há coisas que se resolvem mais rapidamente, mas há coisas que duram muito tempo. E é a teologia que vai sustentar essa transformação e essa mudança. Quando Paulo diz que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do gentil, ele está entendendo que esse poder transformador, ele tem efeitos continuados. Uma coisa é a gente ter uma compreensão do Evangelho, um dia que ele é apresentado com toda a clareza para a gente, a ponto da gente dizer, eu creio nisso. A outra é dizer, eu creio nisso e agora a minha vida, nesse particular vai ser assim, nesse outro vai ser assado, agora eu vou fazer assim. Isso às vezes leva tempo. E é a teologia que nos instrumentaliza. É a teologia que vai nos ajudar a migrar para uma vivência eminentemente prática daquilo que nós professamos crer. A profissão de fé, ato imprescindível para nos agregarmos à nossa comunidade, ela precisa ser mais do que apenas uma confissão oral. Ela precisa se revelar na nossa vida. O que determina que nós venhamos a ser uma comunidade testemunhal é o nosso testemunho de vida. É a nossa forma de ser. O testemunho, muito comum em alguns lugares, dizer, vem aqui fulano dar um testemunho, né? Alguns são testemunho, né? Porque tem tanta tristeza quando eles vão falando o que aconteceu, né? Eu roubava, eu matava, eu usava estilingue para matar passarinho, para quebrar lâmpada, né? Os testemunhos assim que são muito tristes, né? Mas testemunho é uma coisa que precisa ser observada no viver, no pronunciar-se, no conviver, na maneira como você reage, né? Algumas pessoas são muito boas de ações, né? Fala muito em boas ações, são muito boas de ações, elas são muito ruins de reações. Então precisa juntar ação com reação. Comunidade testemunhal. E nesse particular, é preciso que se diga hoje no Brasil, como comunidade cristã evangélica, que é mais o nosso perfil, nós deixamos de ser um traço nas estatísticas e passamos a ocupar uns patamares bem mais elevados. Alguns estados da federação fala-se de uma população acima de 50% já cristã evangélica, né? É impressionante como isso não se refletiu na vivência das pessoas. E eu tenho dito em alguns ambientes, desculpe se eu vou ser repetitivo, eu tenho saudade quando a gente era um traço nas estatísticas. Porque valia o fio do bigode da gente. As pessoas dizem, você é crente? Não precisa assinar nada, não, está tudo certo. Se fosse pastor, então... E hoje alguns pastores, quando vão abrir um crediário e começam a dar os seus dados, seu cadastro, né? E a pessoa vai anotando, profissão, pastor, o cara...
Fala que é presbiteriano, eles dão uma colher de chá, né? Mas... A importância da teologia para a igreja na sua praxis. A importância da teologia para a igreja em sua mordomia. Mordomia não é de ficar na folga, não, gente. Mordomia do oikonomos, do mordomo. Oikonomia, propriamente dita. A palavra economia, você sabe, vem de oikonomia. É a lei, a regra da casa, de como a gente organiza a casa. O oikonomos, o mordomo, é o cara que tem a norma da casa. Ele tem tudo na mão. Deus nos confiou dons, capacidades, talentos. Efésios 4:7 diz, logo depois daquela lista de unidades, assim, a graça foi concedida a cada um. Todo mundo foi dotado, todo mundo foi capacitado. Agora, a igreja precisa, instrumentalizada pela teologia, reconhecer essa dotação, essa capacitação e se pôr em ação, em serviço. O que determina que a igreja, então, se torna uma comunidade serviçal. Ou serva, se você preferir. A igreja não é lugar para a gente se aboletar nas cadeiras, ficar ali passivamente, acompanhando o sermão, o programa de culto, tem os cumprimentos, a saída, e agora eu vou cuidar da minha vida. Cada um que cuide de si, casa de Murici. Não. Nós temos que assumir que recebemos dons e talentos para serem investidos no reino. Um vai ensinar, o outro vai acolher, o outro vai socorrer, o outro vai administrar. Cada peçazinha dentro deste quebra-cabeça é que vai, no final, dar um quadro bonito. E faltou uma pecinha, não está completo o quadro. Não está devidamente composto. Daí a importância de cada um na igreja no seu serviço. Vamos caminhar para o fim, que já falamos demais. A importância da teologia para a igreja em sua proclamação. De certa forma, tudo que já dissemos aqui já vem nesse diapasão. Mas é importante compreender que a igreja foi vocacionada, foi doutrinada, é uma comunidade celebrativa, fraternal, testemunhal, serva ao serviçal, mas ela tem uma missão proclamadora, anunciadora. E eu quero observar isso pelo menos em duas instâncias. O que a faz uma comunidade profética, no sentido de que ela, diante deste mundo que jaz em trevas, ela tem uma palavra de advertência. Uma palavra que muitas vezes até tem juízo embutido. Não se pode perder a oportunidade que muitas vezes se abre a nós de tornar a palavra de Deus conhecida, o nome de Cristo conhecido, nesses termos. Tive o privilégio algumas vezes de frequentar instâncias públicas, governamentais, e sempre nesta oportunidade, minimamente, a gente faz uma oração pela autoridade. Tenho ido com frequência a ministérios lá em Brasília, por ordem aí das nossas muitas ocupações, e depois de tantas tratativas de A, de B, de C, na educação, na saúde, em outros ministérios, o ministro não vai tomar por estranho, mas pastor tem uma mania de fazer oração. Por favor, ore por nós, né? Eu quero dizer que na própria oração a gente não deixa de fazer uma proclamação profética. A gente faz as advertências necessárias. Mas às vezes a oportunidade é maior ainda, que é aberto o espaço para a gente se pronunciar, e esse pronunciamento a gente procura trazer sempre uma mensagem da palavra de Deus, com mais veemência, com mais dedicação. Mas também, na proclamação, nós fomos constituídos como comunidade missionária. Comunidade que precisa ir a todos os rincões, a todas as instâncias. E é a teologia que nos dá esse ferramental. Aliás, essa dicotomia entre missões e teologia, eu creio que já deve estar superada. Mas para alguns parece que não. Não, eu não gosto de teologia, eu vou fazer missões. Vai fazer missão ruim lá longe, se você vai fazer missão sem teologia. Agora também não, eu não sou de missões, eu gosto de teologia. Vá fazer teologia ruim lá longe também.
Não há divórcio. A teologia vai nos levar a fazer missões conforme Jesus nos chamou para fazer. A teologia vai desembocar necessariamente nesse caudal. E a gente não pode divorciar as coisas. Elas precisam caminhar juntas. Enfim, gente, a gente poderia dar vazão a muitas coisas aí para falar da igreja, da importância da teologia para ela, em muitos aspectos, aqui a gente fala de maneira resumida, mas eu queria voltar ao início para dizer que a teologia ainda é importante, mesmo no mundo secularizado, materialista, consumista, que não sabe versículos de cor, mas sabe o valor do dólar do dia, o índice da inflação. Essa é a nossa cultura em geral. Nós ainda temos relevância e significado. E não devemos, de maneira nenhuma, deixar isso passar de maneira nenhuma. E graças a Deus pela nosso curso de teologia, nosso centro que abriga este curso, e pelo trabalho que tem sido feito aqui já há 20 anos. No mais, muito obrigado pela sua atenção. Passo a palavra ao diretor para as suas considerações. Amém, irmãos? Coisa boa é poder ouvir a exposição tão clara, tão objetiva e creio que tão oportuna para a nossa realidade acadêmica, tanto quanto social. A palavra de Deus nos ensina que a quem honra, honra. E o Centro de Educação, Filosofia e Teologia quer prestar a sua homenagem ao reverendo Juarez Marcondes Filho, porque ele foi uma das pessoas que batalhou para a existência desse curso. Ele, podemos dizer, que se empenhou profundamente para que esse curso viesse a existir. Então, nós, singelamente, reverendo, escrevemos assim, para registro, nesses 20 anos do curso de teologia, externamos nossa gratidão pelo seu empenho e importante participação na criação e consolidação do curso de bacharelado em teologia da Universidade Presbiteriana Mackenzie no ano de 1999 e seu constante apoio até aqui. Na minha primeira fala, eu disse, o ano era 1992. Agora eu preciso dizer que o ano era 1988. No ano de 1988, eu conheci o reverendo Wilson Santana Silva, meu contemporâneo lá no seminário Reverendo José Manuel da Conceição. O reverendo Wilson Santana Silva, ele é o pastor, professor, desde o início desse curso e ainda continua conosco. E nós, então, também queremos chamá-lo aqui à frente para receber também esta homenagem do Centro de Educação, Filosofia e Teologia. Enquanto ele vem, eu vou ler aqui o texto. A gratidão do Centro de Educação, Filosofia e Teologia, CEFT, pela sua linda trajetória como professor junto ao curso de bacharelado em Teologia da Universidade Presbiteriana Mackenzie, desde seu início no ano de 1999, sempre com brilhantismo e colaboração. Seu lindo exemplo é o real testemunho das palavras do apóstolo Paulo aos Efésios. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Efésios capítulo 4, verso 11
2012. Reverendo Wilson. Queridos, assim, prestando essa singela homenagem, nós queremos encerrar essa atividade nessa noite e pedindo aos colegas, principalmente os nossos queridos alunos, que convidem, né, os outros dos outros anos para que estejam aqui amanhã. Amanhã nós teremos a palestra com o nosso magnífico reitor. Na quarta-feira, nós teremos a palestra com o nosso irmão professor Gerson Leite de Moraes, que está ali. E também, na quinta-feira, teremos o encerramento com o nosso irmão reverendo Robson Grangeiro. Convido, então, a todos a estarem presentes aqui na sequência desse tão importante momento nosso aqui para cultura, para conhecimento e, de fato, para estreitarmos aí os nossos lares. Desejo a todos uma boa volta para casa, que Deus os acompanhe, que Deus os guarde. E, no nome do CEPT, entregamos também o certificado da palestra ao nosso irmão reverendo doutor Juarez Marcondes Filho. Muito obrigado a todos.